E se eu te contasse que a história do Reino Perdido, ela não é só uma lenda no mundo de One Piece, mas ela é uma lenda também no nosso mundo, no mundo real. No capítulo 1085, após Imu chegar na sala para falar com o Rei Cobra, ele diz a seguinte, ele ou ela diz a seguinte frase: há duas coisas que Mu gostaria de discutir convosco, e vós deveis responder a uma única pergunta em troca, Cobra. E desde que eu li esse capítulo, eu fiquei incomodado com o jeito que essa figura se refere a si. A gente sempre viu pessoas se referindo a essa figura como Imu ou Im-sama, mas ela mesma se chama de Mu. Então eu fui dar uma pesquisada no que significava Mu, e eu descobri uma coisa interessante. A lenda do reino de Mu, do continente de Mu, não é um reino, é um continente de Mu. Ela é uma lenda dos povos que habitavam a América do Sul. E de acordo com essa lenda, Mu era um continente onde diversos povos, diversas civilizações coexistiam, e era dita como a civilização mais avançada do planeta. Civilização essa que foi dizimada, que foi destruída por um cataclismo. O coronel inglês James Churchward, que foi quem trouxe à tona essa lenda de novo depois que Cristóvão Colombo dizimou os povos originários da América Latina, ele afirmava que o continente de Mu tratava-se do Jardim do Éden. E aí a gente tem algumas comparações com One Piece que vão ser tratadas agora pra frente. Esse James Churchward foi quem descobriu do que se tratavam essas lendas. E a primeira das comparações com One Piece que a gente pode fazer é a maneira com a qual ele desvendou a história dessa grande civilização antiga. Ele decifrou antigas inscrições que contavam a história desse mundo. E essas inscrições, adivinhem vocês, estavam transcritas em pedras. E de acordo com essas inscrições, esse continente perdido ele ficava entre a costa oeste da América e a costa leste da Ásia e da Oceania. Então, naquele espaço vazio, entre aspas, que tem ali, seria a localização desse continente perdido. E em One Piece, se você para ver, a headline ela tá também nessa faixa central, ela tá no meio da linha do Equador. Se você for traçar uma linha equivalente ao que nós consideramos a linha do Equador, é ali que a headline fica. E caso vocês queiram, o Hidden Island, que é um canal que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um canal muito bom de teorias de One Piece, ele fez uma teoria sobre a headline ter sido a Green Line antigamente, e esse vídeo aqui serve como um complemento àquele, então recomendo que assistam aquele vídeo também. E bom, como dito anteriormente, ali viviam várias raças, e de acordo com essas escrituras, o que fez com que as pessoas que viviam lá, as diferentes raças que viviam lá, se separassem, não foi necessariamente esse cataclismo. Foram diferenças raciais que fizeram com que os grupos que lá viviam se separassem. É dito nessas escrituras que a parte poderosa do grupo,
eles formaram o Império Uigur. E eles se mudaram para onde é hoje Gobi, na Ásia, o deserto, assim como Alabasta. Então você tem toda essa ligação de Alabasta com o reino perdido, com o século perdido, com o reino antigo sendo explorado agora. Um dos primeiros poneglyphs, um dos primeiros vestígios da língua dos poneglyphs que a gente vê é em Alabasta. É dito que lá estava uma das armas ancestrais, o Crocodile estava atrás disso. E por que não o império mais poderoso ser dono da arma mais poderosa? Então faz muito sentido que a parte poderosa que vivia na Headline tenha ido para Alabasta e lá se desenvolvido como uma grande nação militar. E ao mesmo tempo, outros grupos foram para partes diferentes do mundo. Um dos grupos foi para Atlântida e o outro grupo foi para Lemúria. E eu vou falar mais deles e da comparação com One Piece agora. Bom, os Atlantes não precisa nem se alongar na explicação. São os Homens-Peixes. Eles saíram do antigo continente, onde todos viviam em harmonia, e foram parar onde eles estão agora, embaixo da Headline. Mas o que pode ter levado eles para lá? Eu acho que a opção dos Homens-Peixe não era se mudar para lá. Eles não foram de maneira arbitrária para onde eles estão agora, para onde é a Ilha dos Homens-Peixe agora. Eu tenho a sensação de que foi Imu e os remanescentes que queriam ficar, né, o que hoje são os dragões celestiais, que hoje ocupam a Headline, que moram em Marejoiz. Eles expulsaram os Homens-Peixe pro fundo do oceano. Porque a gente sabe que o Oda ele trabalha muito com alegorias e ele vem trabalhando muito com alegorias cristãs. Então, você banir uma raça para baixo, pro lugar mais fundo do planeta onde você mora, é equivalente a você estar banindo eles para o inferno. E o que mais poderia representar alegoricamente o inferno no mundo de One Piece que não o mar? Os demônios, no caso piratas, eles vêm do mar, eles vêm nas embarcações, e os homens-peixes são vistos na sociedade atual de One Piece como demônios, como diferentes, e eles vêm do fundo do mar. Então toda essa mística, toda essa narrativa feita pelo governo mundial para que os homens-peixes fossem vistos como demônios já veio de muito tempo atrás, de quando essas sociedades, esses grupos, eles se separaram. Mas aí a gente entra em um grupo diferente. Como eu disse, um dos grupos virou Atlântida e outros grupos foram para Lemúria. E a princípio, Lemúria é um continente que também não se sabe se existiu, que ele ocupa ali mais ou menos onde é a Austrália, Indonésia, Nova Zelândia, né? E aquelas ilhas que ali ficam. A Lemúria, ela também é um continente que, de acordo com as lendas, foi submerso pela água. Os oceanos fizeram com que a Lemúria fosse engolida pela água. E no mundo de One Piece, qual outra ilha a gente tem que foi submersa pelo oceano, que foi atacada pelo oceano, que teve a sua população quase dizimada por inteiro pelo oceano? Exatamente, Wano. Vejam bem, nos capítulos finais de Wano, a gente descobre que a verdadeira Wano está afundada embaixo da Wano atual, de que Wano foi engolida pelos oceanos. Mas a gente não sabe há quanto tempo isso aconteceu.
há quanto tempo o ano teve as suas barreiras levantadas. A gente não sabe quem levantou as barreiras. Então, o que eu tô querendo dizer é mais ou menos o seguinte. Se a gente se basear na história que eu acabei de contar pra vocês, bem resumida, e no que a gente espera de One Piece, no que eu espero de One Piece, a gente tem o que pode ser a história do reino antigo, do continente antigo, perdida séculos atrás. Todos os povos lunarianos, humanos, gigantes e homens-peixe viviam em harmonia. E a gente tinha como a figura central de união entre eles, Nika, que também era conhecido como Joy Boy, porque ele unia todos os povos com a sua alegria. Essa alegria contagiante de Nika fazia com que os povos permanecessem unidos. Só que em um desses povos, nasceu um outro ser, provavelmente advindo, um descendente de um dos seres que desceram da lua, que é Imu-sama. E Imu não concordava com aquilo. Ele não queria aquilo, ele não queria a união dos povos. Então todos os preconceitos e todo o egoísmo de Imu e daquele povo que veio da lua junto com os lunarianos fez com que os povos que viviam em harmonia se separassem. Depois de enfrentar Nika, Imu o derrotou e baniu todos os outros povos que viviam no Reino Antigo. Os lunarianos, por voarem, conseguirem terem essa capacidade, acabaram indo para as Ilhas do Céu. Os humanos que ali viviam se espalharam para o resto do mundo. Os gigantes também, enquanto que os homens-peixe foram banidos para o fundo do oceano. E esses humanos que acabaram se espalhando pelo mundo, uma parte desses humanos, que é aqueles que ficavam em um ano, queriam contar a história desse reino de algum jeito. Eles precisavam ter essa história gravada para que as pessoas, os homens-peixes, todas as raças do futuro soubessem como era o mundo e como deveria ser o mundo. Então, utilizando o dialeto, a linguagem que todos os povos falavam entre si no Reino Antigo, esses humanos que habitavam o ano criaram os poneglyphs, que contam toda a história das pessoas que viviam ali, que contam a história de Nika e de como ele era a figura que unia os povos, que incentivava a união dos povos, e de que maneira essa união fazia com que o mundo vivesse em paz, sem domínio, sem distinção de classes ou raças. E depois de descobrir isso, Imu, com seus poderes, que se nesse caso levem em consideração que Imu realmente tem a Akuma no Mi do Oni-Umi, que é o Oni-Umi, depois de já ter banido os homens-peixes pro fundo do oceano e proibido a vinda deles de volta para a superfície, Imu descobre o que esses humanos estavam tentando fazer. E aí ele resolve inundar o ano para acabar com os poneglyphs, para afundar todos eles. E sabendo dos planos de Imu, uma pessoa resolve que isso não é certo. Uma das famílias, uma representante das famílias, das 20 famílias que se uniram para criar o governo mundial, não concordava com isso. Então, por ser adepta da filosofia de Nika, do que era Nika, Nefertari de Lily, usando a sua fruta, a mesma fruta que hoje tem Bartolomeu Kuma, foi para Wano, avisou os moradores de lá do que Imu estava prestes a fazer e que eles deviam se preparar, e com seus poderes acabou enviando os poneglyphs para aqueles que antes eram a aliança que tinha se juntado para lutar contra Imu.
Então um Poneglyph foi enviado para o reino dos céus. Outro Poneglyph foi enviado para o seu próprio reino, Alabasta. O outro Poneglyph ia permanecer em um ano para que o governo mundial tivesse a ilusão de que era apenas um dos Poneglyphs que foi feito e que ele estava ali submerso. E o outro Poneglyph foi enviado para o reino dos Homens-Peixe. E o último foi enviado para Zou. E aí nós temos todos os Poneglyphs que contam a história do Reino Antigo. Depois dessa traição, nós temos que Imu e o governo mundial juntos conseguiram fazer com que toda essa história do reino de Mu, do continente perdido, fosse esquecida, porque aos poucos ela ia deixar de ser contada. E aí, numa tentativa de impedir com que todas essas outras raças se unissem novamente, Imu, junto com o governo mundial, exterminou todos aqueles que conheciam esse antigo dialeto e fez com que fosse crime aprender sobre ele, aprender sobre a história do mundo antigo, esperando que nenhum remanescente desse tempo voltasse. Só que, como nós sabemos, esse plano está prestes a dar errado. E aí, rapaziada, tudo certo? É o seguinte, só lembrando pra vocês que essa teoria aqui, ela é um esboço e ela pode muito bem ser complementada, né? Ela pode ter elementos adicionados por vocês posteriormente ou por outras teorias. Então é isso, primeiro vídeo do canal, um vídeo mais cru, né? Sem muita edição ou coisa do tipo. E espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui embaixo. Divulguem o vídeo para mais pessoas, para eles ficarem sabendo da teoria. Pretendo fazer outros vídeos de One Piece, quem sabe vídeo semanal com review dos capítulos, né? É isso, se gostou deixa o gostei e se inscreve no canal. Valeu!